Olá mais uma vez, nesta melhor dizendo, ocasião, nós vamos falar sobre a existência de Deus, continuando o nosso estudo sobre o credo apostólico. O mínimo que você precisa saber da fé cristã, especificamente a protestante, com foco no presbiterianismo da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, lição de número 4, você dê uma pausa, por favor, nessa imagem, leia aí a parte referente ao credo, bem como esse texto que está mencionado aí na imagem. Ele é a base central dessa lição. Essa parte do credo que vocês viram aí, eu creio em Deus Pai, e o que vem um pouco mais à frente, aponta para o fato de que ele realmente existe, e que se ele existe, eu confio nele, a minha esperança está na misericórdia dele, e em tudo que ele faz e tem feito e fará por mim, que sou um pecador. O primeiro tópico da lição aqui é a existência de Deus, e as primeiras palavras da Bíblia são: no princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui a Bíblia ela não se preocupa em provar cientificamente ou coisa do tipo a existência de Deus. Não é necessário porque na cosmovisão antiga a existência da divindade era pressuposta. Você não precisava provar. Todos sabiam e todos sabem que ele existe. E isso é o que nós encontramos, por exemplo, no escritor João Calvino, que ele fala sobre o sensus divinitatis, o senso do divino. E eis o que ele diz: sabemos sem nenhuma dúvida que no espírito humano há, por inclinação natural, o senso da divindade. Para que não nos refugiemos na alegação de ignorância, o Senhor nos dotou de certa percepção da sua majestade, tendo todos entendido que há um Deus, que é o seu Criador, serão condenados por seu próprio testemunho aqueles que não glorificarem e não dedicarem sua vida a fazer a sua vontade. Não existe nação tão bárbara, nenhum povo tão selvagem que não tenha impresso no coração a existência de algum Deus. Todos os humanos sempre conservam uma semente da religião, de tal modo que esta concepção universal arraigou-se em todos os espíritos, está impregnada e se fixou em todos os corações. Isso que desde o princípio do mundo não há região, nem cidade, mesmo casa alguma que não tenha nada de religião. Nesse fato, nós temos uma confissão tácita de que há um senso da divindade gravado no coração de todos os humanos. Até a idolatria nos serve de grande argumento em favor desta ideia, porque sabemos quanto o homem se tem humilhado contra si e em seu detrimento tem prestado honra a outras criaturas, pois lhe parece melhor cultuar a madeira e a pedra do que ter fama de que não tem Deus algum, o que mostra quão forte é este sentimento nele impresso da majestade divina, impressão de tal modo difícil de apagar do espírito humano que seria mais fácil eliminar os seus afetos naturais. Todos os homens são inclinados para a fé religiosa e não é preciso pensar que aqueles que em nome da religião enganavam as pessoas mais simples estivessem inteiramente vazios e despidos da ideia de que Deus existe. Porque apesar de que na antiguidade houve alguns e hoje em dia há muitos que negam totalmente a existência de Deus, todavia, querendo ou não, por vezes sentem aquilo que gostariam de ignorar. E no seu catecismo intitulado Instrução na Fé, de 1537, João Calvino prossegue dizendo que todos os homens nasceram para conhecerem a Deus. Além disso, nós sabemos que Deus existe porque a sua imagem está em nós, conforme registrado em Gênesis 1:27. E além disso, o conhecimento da existência dele está gravado no coração humano. Por isso que as pessoas têm o costume de dizerem que existem coisas certas e coisas erradas, porque até mesmo a imagem de Deus está no coração do homem e a própria lei que ele colocou no coração humano, né? A lei dele. O resumo nós temos cravado ali nos 10 mandamentos que foram entregues a Moisés. E Deus, então, ele não se deixa ficar sem testemunho de si mesmo, e pessoa alguma consegue fugir do conhecimento de Deus. Ela não tem como negar a realidade divina na sua própria realidade, né? Então o homem ele sempre busca explicações para provar a existência de Deus. Alguns outros vão dizer que não existe, vão destacar os argumentos para a não existência. Mas não há provas, por mais que estabeleçamos uns bons argumentos e vençamos até mesmo um debate, se o Espírito Santo não tocar o coração da pessoa, não vai haver prova que venha satisfazer o incrédulo. Então Jesus ele apela para as suas obras para provar que ele é o Messias.
A gente observa no capítulo 10, versículo 25 do Evangelho de João. E a Bíblia ela descreve as obras de Deus com a intenção de mostrar a sua existência. Então, pela fé, nós acreditamos que Deus existe, porque sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Além disso, Deus ele revela a si mesmo, não só na Escritura, pela fé, pela palavra, mas também pelo próprio fato da existência humana e a complexidade do ser humano, bem como também a natureza. Revela que existe uma divindade. O próprio universo testifica sobre Deus. E Calvino, falando sobre essas questões, ele vai dizer que a criação ela testifica sobre a existência de Deus ao sustentar que Deus gravou em cada uma de suas obras certos sinais da sua gloriosa majestade, pelos quais ele se dá a conhecer segundo a nossa diminuta capacidade, e o que são sinais tão notórios e evidentes que nem mesmo os mais cegos e rudes do mundo podem alegar ignorância. Para onde quer que voltemos os olhos, não há mais diminuto rincão, lugar afastado do mundo em que não refuja ao menos alguma centelha, fagulha, pedacinho de luz, de fogo da glória de Deus. Realmente ninguém pode, de um relance, contemplar a belíssima obra de arte universal em sua vasta amplitude e extensão sem ficar, por assim dizer, estupefato ante a incomensurável riqueza do seu esplendor. No céu e na terra há incontáveis demonstrações da maravilhosa sabedoria de Deus, fáceis de ver até para os mais simples e ignorantes, a tal ponto que basta que abram os olhos para se verem forçados a darem testemunho delas. Não há, melhor dizer, a dar testemunho dela, verem forçados a darem testemunho dela. Não há indivíduo impedido de ver grande parte das obras de Deus, sendo levado a admirar o artífice que as criou. Não existe ninguém a quem Deus não manifeste suficientemente a sua sabedoria. Paralelamente, estudar com a aplicação que nesse empenho Galeno demonstra, a constituição do corpo humano em que se notam inter-relação, proporção, beleza e funções. Inter-relação aí não está corrigido, né? Não está atualizado. Mas ignora aí, por favor, que eu corrijo depois. Leva à conclusão de que essa obra só pode ter sido realizada com grande sabedoria e habilidade. E como todos os em geral reconhecem, o corpo humano tem uma constituição tão engenhosa que dá a seu artífice o merecimento da nossa maior admiração. Quantos exemplos mais serão necessários para levar os homens à consideração do poder de Deus? Pois de outro modo não se pode agir se não é que ignoramos o grande poder de Deus que sustenta a imensa grandeza do céu e da terra, unicamente por sua palavra, capaz de a seu comando fazer tremer o céu com seus trovões, acender a seu bel prazer os raios, inflamar os ares com seus relâmpagos, inundar o mundo com diferentes tipos de tempestades e subitamente, quando lhe parece bem, estabelecer a bonança e tranquilidade. Igualmente pode manter o mar de tal modo suspenso que não possa causar dano à terra, como também pela altura de suas ondas ameaça destruí-la, mantendo-se numa terrível agitação pela grande impetuosidade dos ventos e de repente pode apaziguar as suas vagas e serená-lo. Seu poder deve levar-nos a considerá-lo necessariamente eterno, tendo seu princípio em si mesmo e de quem todas as coisas têm a sua origem. Além disso, se for procurada a causa que o induziu a criar, no princípio todas as coisas e agora o movem a conservá-las, não encontrará senão em sua bondade, a qual, mesmo não havendo outro motivo, deverá ser mais que suficiente para atrair o nosso amor. Sim, pois, como nos ensina o profeta, não há nenhuma criatura sobre a qual não tenha Deus derramado a sua misericórdia. Então, nós sabemos que Deus existe porque a própria obra da criação, tudo aquilo que existe, aponta para a existência desse ser divino. E Romanos fala que o que Deus se pode conhecer, o que dele se pode conhecer, é manifesto entre eles, os homens, as pessoas, porque Deus lhes manifestou. E considerando esse texto, o teólogo Packer, ele afirma que a Bíblia e a própria experiência mostram que as pessoas se inclinam naturalmente para alguma forma de religião, embora elas venham a falhar em adorar o seu Criador, cuja revelação geral o torna conhecido universalmente. Então, ateísmo e monoteísmo são opostos. Teísmo é a crença de que não existe Deus, ou é a crença contra Deus ou deuses, enquanto que o monoteísmo surge com aquilo que nós chamamos de revelação especial, que é a própria Escritura, a Bíblia, que afirma que o pecado do egoísmo e da aversão às ordens do nosso Criador conduz a humanidade à idolatria.
Significa transferir então a adoração e reverência a algo que não seja o Deus Criador. E considerando também Romanos 1, 21 a 25, Paul David Tripp, ele afirma que algo acontece dentro dos nossos corações nos momentos de rotina da vida. O pecado nos leva a crer que a vida pode ser encontrada longe do Criador, e então nós, de maneira sutil, porém óbvia, esquecemos do Criador e divinizamos a criação. Nosso comportamento é governado não pela adoração e serviço ao Senhor, mas por um desejo devorador por algo na criação. Como disse Calvino, nossos corações são fábricas de ídolos. Nossas palavras e ações são desenvolvidas pela busca de coisas que nossos corações almejam. Só a Bíblia declara que os seres humanos são adoradores por natureza e que tudo que falamos e fazemos é modelado pela adoração. Só a Bíblia insiste que estamos sempre servindo a Deus ou a algum aspecto da criação, e seja o que for que governe nossos corações, exercerá inevitável influência sobre nossas vidas e comportamento. Então, sabendo disso aí, sabemos o que, além do mais? Os apóstatas, os que não querem saber de Deus e querem se desviar do seu caminho, eles suprimem a verdade, mudam a glória de Deus, mudam a imagem e semelhança de Deus no homem de maneira a corromper todas as coisas que Deus criou. Eles suprimem essa verdade como uma bola numa piscina, tentam afundar, e por mais que eles tentem afundar, chega uma hora que eles cansam e essa verdade sobe, essa bola sobe por conta do ar, né? Para fora da água da piscina. E assim é evidenciado que Deus existe mesmo. Então eles buscam sufocar e acabam com a consciência da revelação geral de que existe mesmo, né? E esse é um Deus criador, e não só isso, juiz, como também transcendente. E ele é justo em seus desígnios. E o homem por si só, se ele tenta jogar Deus fora dessa realidade, ele está fazendo nada mais nada menos do que colocando a si ou alguma coisa que Deus criou no lugar dele. Ele se torna escravo daquilo e não é totalmente feliz, ou não é feliz. Ele acha que é feliz. Então, Deus, diante dessa questão, ele promete que haverá de julgar os ímpios, aqueles que não acreditam nele. Ele haverá de revelar a sua ira contra a apostasia humana. E James Packer, mais uma vez, é útil aqui a nós, porque ele afirma que atualmente, no mundo ocidental, as pessoas idolatram e adoram objetos seculares. Uma empresa, família, sensações, futebol, coisas agradáveis de todos os tipos. E assim o declínio moral ele persiste como resultado e a semelhança da adoração dos ídolos. Nos tempos bíblicos, as pessoas têm o costume de dizer que não adoram imagens ou coisa do tipo. Elas adoram outras coisas. As pessoas não podem, então, suprimir de maneira completa a percepção de que elas possuem de Deus e nem do julgamento dele presente e futuro. E Deus não permite que as pessoas façam isso e saiam ilesas, no sentido do que é certo e errado, e do ser submetido a um juiz divino ainda permanece na mente das pessoas, por mais que elas busquem dizer que não acreditam nessas coisas. Nesse mundo caído, toda mente, umas mais, outras menos, vão ter a consciência, em certos pontos, algumas vezes mais ou menos, de que elas são condenáveis diante da divindade, supremo, único Deus. E eles vão sofrer pelos seus erros cometidos caso não venha a existir arrependimento perante a cruz e perante a pessoa de Cristo e confiança nele para salvação e libertação. E a humanidade então arruinada é, em certo sentido, ignorante de Deus, é algo que James Packer também destaca, uma vez que as pessoas gostam de acreditar sobre o objeto de seu culto de maneira a falsear e distorcer a revelação de Deus, da qual elas não podem escapar. Elas criam mentiras e acreditam nessas mentiras. E aí é uma coisa bastante complicada, de tanto contar a mentira e acreditar aos poucos e botar a confiança, a esperança, ela acaba acreditando na mentira como se fosse verdade. Então, elas continuam diante de Deus, por mais que elas possam se sentir confortadas de que isso que elas estão fazendo é certo. No fundo, há um senso de culpabilidade, elas são culpadas, até mesmo se for possível não sentirem culpa. Elas vão ficar desconfortáveis com seus pressentimentos, com as suas ideias, e vão viver uma vida vazia, nunca vão conseguir ser satisfeitas completamente. É só o Evangelho de Cristo que pode falar e dar paz ao aspecto aflito da condição humana. Então, falando da negação da existência de Deus, o ateísmo é uma manifestação, como eu mencionei,
Isso é reflexo do estado pecaminoso do homem. O homem está morto em seus delitos e pecados, como diz a Escritura. E o ateísmo é uma maneira dele fugir das responsabilidades da obediência moral e espiritual diante de Deus. E isso é demonstrado no Salmo 14. Os ímpios dizem não a Deus. E por que eles dizem isso? Para viverem do jeito que quiserem, né? Corrompendo-se e praticando coisas odiosas, abominação. De acordo com Calvino, é impossível haver verdadeiro ateísmo, porque toda tentativa humana de negar a Deus nada mais é do que uma revelação do senso da divindade que eles desejariam extinguir ardentemente. Ligado a isso, a gente pode fazer uma referência a muitos judeus que não acreditaram que Jesus era o Messias, quanto a essa questão da negação, né, de um Deus ou do Deus. De acordo com C.S. Lewis, essa é uma das duas possibilidades que Jesus nos deixou. Eis aqui o que temos, né? Ou acreditar em Cristo ou negar a Cristo. Observe essa citação muito interessante. Se você tivesse ido até Buda e perguntado a ele: você é o filho de Brahma? Ele teria dito: meu filho, você ainda está no vale da ilusão. Se você tivesse ido até Sócrates e perguntado: você é Zeus? Ele teria rido de você. Se você tivesse ido até Maomé e perguntado: você é Alá? Ele primeiramente teria rasgado suas próprias vestes e então cortado sua cabeça fora. Se tivesse perguntado a Confúcio, o sábio aí do mundo da Ásia, né, relacionado à China, você é o céu, eu penso que ele teria provavelmente replicado: observações que não estão em conformidade com a natureza são de mau gosto. A ideia de um grande mestre da moral dizendo que Cristo disse está fora de questão, afirma Lewis. Minha opinião, a única pessoa que pode dizer aquele tipo de coisa é Deus ou um completo lunático sofrendo aquela forma de ilusão que debilita toda a mente do homem. Por isso, junto com os gentios, é que os judeus mataram, crucificaram o Cristo. E à luz de Lucas 5, 17 a 26, John MacArthur, ele afirma que muitas pessoas tratam Jesus como se ele fosse apenas um homem, um modelo de integridade, e não como Deus encarnado. E esse texto de Lucas ele apenas dá duas possibilidades diante de Jesus. Ou ele é Deus, ou ele é um blasfemo supremo. E não há uma opção em cima do muro. Se Jesus tivesse apenas dito que tinha perdoado os pecados daquele paralítico, desse texto aí, ele teria dado razão clara ali para os religiosos de que ele estaria blasfemando. E qualquer pessoa, e até hoje, pode dizer para outra que os pecados delas, ou dela, ou delas, das pessoas, né, são perdoados. Mas Jesus não parou por aí. Ele curou o paralítico, deixando claro que ele é Deus. Então não é fácil você dizer para alguém naquelas condições ali, para ela levantar e andar. Se você disser e a pessoa não obedecer na hora, fica evidente o quê? Você não tem autoridade para fazer o que está afirmando. Mas Jesus, como tem, e ele teve naquela ocasião, para fazer o que disse, ou o que diz, o homem foi curado imediatamente. Ele pegou seu leito e levou para casa. Então a pessoa e a mensagem de Jesus atingiram ali a consciência daqueles indivíduos que presenciaram aquele milagre. Mas em vez de receberem os religiosos, eles o mataram, né, para manter a consciência deles tranquila. Então, o ateísmo é um sinal do estado espiritualmente doentio do homem. Isaías aponta para o fato de que desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã. E por ser pecador sem Cristo, então o homem é inimigo de Deus, sempre lutando para fugir da presença dele. Aquela frasezinha bonitinha que você tem costume de ouvir dentro e fora da igreja, que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado, ela é mentirosa. O Salmo de número 5, verso 5, fala que Deus abomina, ele odeia não só o pecado, ele odeia quem pratica o pecado, ou seja, o pecador. Como deixo de ser odiado? Somente em Cristo. Nele não há mais condenação e ira e julgamento de Deus em ira. Então os homens, por não amarem em Cristo, não amarem a Cristo, eles vão amar mais as trevas do que a luz. Não vão estar até nem aí para essas realidades da vontade de Deus. Então, quando o homem reconhece e confessa, por exemplo, a existência de Deus, ele sabe que tem que prestar obediência a Deus. Por isso que quem não quer acreditar, vive assim, né? Vai viver de qualquer jeito. Então, o ateísmo é a fuga dessa realidade, se é que ele existe, né? Então, Deus ele é criador, o único criador do céu e da terra e do homem. Isso é bem nítido em Gênesis e no capítulo 1 de João. Ele também é o Deus da providência, o Deus que governa todas as coisas e nada foge ao seu controle e supre todas as necessidades da sua criação. E João Calvino diz que o resumo da doutrina da providência é que o mundo, as coisas humanas, os próprios homens são governados pelo poder de Deus. Segue-se então que Deus não faz nada sem razão. Somos vivos graças a Ele e dele somos dependentes. E Anthony Heuckmann,
Ele afirma que o homem não existe de maneira autônoma e independente, mas vive como criatura de Deus, ou seja, toda realidade criada é dependente de Deus. E o Werner Foster ele afirma que em vir a ser, existir, perecer, toda a criação é totalmente dependente de Deus. Então, nós devemos nossa respiração a Deus, existimos por causa dele, somente nele, e cada movimento que fazemos só tem sentido e verdadeira alegria e satisfação na dependência dele. Então não podemos levantar até mesmo um dedo se não for na vontade de Deus. Então nossos olhos devem estar fitos em Cristo, para nós recebermos dele as suas benesses. Então mesmo que não venhamos a permanecermos fiéis com os nossos olhos nele, ele ainda assim continua fiéis a nós e nos ajuda com seu Espírito Santo a sermos fiéis para com ele. Eis aqui o que Paulo escreve a Timóteo, na última carta que Paulo escreveu. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então o salmista ele expressa também essa dependência universal, sustentar que todos esperam de ti, lhes dê de comer, a seu tempo se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bem. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu espírito, eles são criados e assim renovas a face da terra. Então, quando Deus ele se apresenta a Abraão, ele diz o seguinte: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. É uma designação isso daí de que Deus ele se comunica e ele comunica a si mesmo a nós, de maneira que ele segura o mundo de maneira que o mundo não vacila. Então, por seu poder, ele dá continuidade a tudo e pelo poder da sua palavra executa a sua vontade. Quando ele fala a Abraão, dessa maneira aí, ele está dizendo aí, eu sou todo-poderoso para garantir os termos da minha aliança, a promessa, o pacto que eu fiz contigo. Assim, a resposta de Abraão seria qual? Andar na presença de Deus, sendo íntegro, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Deus ele também está prometendo nessas questões que ele vai dar forças a Abraão e ainda assim a nós, hoje, forças para andarmos segundo a sua vontade. E Paulo ele pega esse ensino e aplica a todo o povo de Deus em Romanos, para deixar bem claro aqui a vocês. Aquele que é poderoso para vos confirmar, seja dada glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. Então Deus é fiel e não permite, diz 1 Coríntios 10:13, sejamos tentados até mesmo além das nossas forças. Outro tópico aqui, já caminhando para o fim da lição, é a paternidade de Deus, que é necessário falarmos. Deus, além de Criador, ele também é Pai, mas ele é Pai daqueles que têm Cristo como seu Salvador. Ele não é Pai de todos. Ele não é uma força também, mas ele é cheio de bondade e justiça e ouve seu povo e defende os direitos deles. Então, a palavra Pai, ela descreve aqui uma relação entre Deus e a criação, em especial entre Deus e o homem. Uma relação semelhante aí que também é descrita dele para com seu filho, apesar de que sabemos que há uma singularidade na relação do Pai com o Filho unigênito. Mas aqui nós temos em João 3,16, um dos textos, se não for o mais conhecido da Bíblia, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aponta aí esse texto para a paternidade de Deus também. Esse título, Pai, ele descreve então a eternidade da união entre o Pai e o Filho, Jesus. Em seu estado humano, encarnação, Jesus ele usa os seguintes termos, meu Deus e meu Pai, em Mateus e em João. É bem nítido isso. Então, o título Pai ele transmite uma ideia de origem, criador e autoridade. Não estou dizendo que Cristo ele tem origem, que ele é criado, foi criado, coisa assim. Não, estou falando aqui para o aspecto da ordem criada. O homem, a natureza, tudo aquilo que veio das mãos do Deus Trino. Lembrando que o Cristo e o Espírito Santo e o Pai são o único Deus, pessoas diferentes, mas o único Deus e eternos. É o Deus eterno. Então, na salvação, o Pai representa a Trindade, o Filho se submete ao Pai, como já dissemos, né? Dando sua vida em resgate por muitos, e assim o Pai revela sua aceitação do sacrifício substitutivo do Filho ressuscitando dos mortos, recebendo a sua direita em glória, e enviando o Espírito Santo para aplicar a obra redentora de Cristo no coração dos eleitos. E assim Pedro diz que, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. E concluindo, por conta do testemunho do universo e da revelação bíblica, a Escritura, a Bíblia, e da própria consciência humana, somos movidos a fazermos o quê?
como diz o credo no início lá dessa aula, né? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então, por causa desse tríplice testemunho, eu sou obrigado a desenvolver um conhecimento nos termos práticos de obediência, reconhecendo que eu sou apenas uma criatura. E é isso que está escrito em 1 Pedro, versículos 5, 6, que diz o seguinte: Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, os exalte. Então, aplicação para o seu coração. Duas perguntas básicas. Você já tem a felicidade de poder confessar que acredita em Deus, o Pai, o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra? Qual é o sentido da paternidade de Deus em sua vida? Então, reflita nessas questões e recapitule aí o que foi visto à luz dessas perguntas aí. As respostas são que você deve saber o mínimo dessa aula. Você dê uma pausa aí, que até me ajuda a poupar a minha voz, não ficar lendo o que já está estampado aí nesses dois slides. Então, nós concluímos por aqui. Essa é a lição a respeito da existência de Deus, lição de número 4. Qualquer questão, estou à disposição de você. Basta colocar aí nos comentários, segue aí, ajuda, divulga, compartilha, comente com outras pessoas, de maneira que isso daí também alcance outros e não só você fique abençoado com essa palavra simples e a palavra de Deus. Então, até a próxima.